O servo cambaleou através das areias escaldantes, suas roupas encharcadas de suor, os lábios rachados sussurrando uma oração desesperada. Por dias ele havia procurado, viajando centenas de quilômetros da terra de Canaã até a Mesopotâmia, carregando o peso de uma missão impossível: encontrar uma esposa para Isaque que fosse digna da promessa de Deus. Quando finalmente avistou Rebeca junto ao poço, sua beleza radiante e coração generoso confirmaram que Deus havia respondido suas orações. Mas enquanto as caravanas retornavam triunfantes para casa com a noiva escolhida, ninguém poderia imaginar que esta união desencadearia eventos que levariam Abraão a tomar uma decisão que chocaria sua família e alteraria para sempre o destino de nações inteiras. A morte de Sara havia deixado um vazio no coração de Abraão que parecia impossível de preencher. Durante décadas, ela havia sido sua companheira, confidente e a mãe da promessa. Seu riso ecoava pelas tendas quando Isaque nasceu em sua velhice, cumprindo a palavra do Senhor de maneira miraculosa. Mas quando Sara exalou seu último suspiro aos 127 anos, Abraão se viu confrontado com uma solidão profunda que a presença de Isaque e Rebeca, mesmo sendo preciosa, não conseguia completamente curar. As noites tornaram-se especialmente difíceis para o patriarca. Deitado em sua tenda, ele podia ouvir os sons familiares do acampamento, o mugir baixo do gado, as conversas sussurradas dos servos ao redor das fogueiras morredouras, o choro ocasional de uma criança. Mas a ausência da respiração suave de Sara ao seu lado criava um silêncio ensurdecedor que o mantinha acordado por horas. Durante esses momentos de vigília solitária, Abraão meditava nas palavras que Deus havia falado décadas antes: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Foi neste momento de reflexão e luto que uma mulher chamada Quetura entrou na vida de Abraão. Seu nome, que significa incenso ou fragrância, parecia profético, como se Deus estivesse trazendo um aroma suave para suavizar a dor da perda. Ao contrário de Sara, que havia chegado à vida de Abraão como sua meio-irmã em Ur dos Caldeus, e diferente de Agar, que se tornou concubina por desespero em ter herdeiros, Quetura representava algo novo. Uma companhia escolhida na maturidade, quando Abraão já havia aprendido a confiar completamente nos planos do Senhor. A origem de Quetura permanece envolta em mistério nas Escrituras, mas evidências sugerem que ela vinha de uma família nobre da região, possivelmente descendente de Sem através de outras linhagens. Sua educação refinada era evidente na maneira como conduzia os assuntos domésticos e na sabedoria com que aconselhava Abraão em questões familiares. Diferente de muitas mulheres de sua época, Quetura sabia ler e escrever, habilidades que ela mais tarde transmitiria aos seus filhos, assegurando que as tradições e promessas de Deus fossem preservadas através de registros escritos além da tradição oral. O patriarca tinha agora bem mais de 100 anos, uma idade em que a maioria dos homens já havia partido deste mundo. Mas Abraão não era um homem comum. O mesmo Deus que havia revigorado seu corpo para gerar Isaque através de Sara continuava sustentando sua vitalidade de maneiras sobrenaturais. Seus olhos ainda brilhavam com clareza, sua postura permanecia ereta, e sua força física desafiava todas as expectativas naturais. Os pastores mais jovens frequentemente comentavam entre si sobre como o patriarca ainda conseguia montar camelôs com agilidade e caminhar longas distâncias sem mostrar fadiga. Quando Abraão tomou Quetura como esposa, não foi um ato de impulso ou nostalgia, mas uma decisão deliberada que refletia sua compreensão amadurecida da promessa divina de ser pai de muitas nações. Ele havia aprendido através de décadas de experiência com Deus que os caminhos do Senhor frequentemente excedem as expectativas humanas. A própria existência de Isaque, nascido quando Sara já estava bem além da idade reprodutiva, havia ensinado a Abraão que Deus opera fora dos limites naturais quando seus propósitos estão em jogo. A união foi abençoada de forma extraordinária. Em uma sucessão que desafiava todas as leis naturais, Quetura concebeu e deu à luz 6 filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Cada nascimento foi um testemunho do poder sobrenatural de Deus operando através de um casal que, pelos padrões humanos, estava muito além da idade reprodutiva. As parteiras locais sussurravam entre si, maravilhadas com a vitalidade contínua de Abraão e a fertilidade inexplicável de Quetura. O primeiro filho, Zinrã,
Chegou quando Quetura ainda estava se adaptando à vida como esposa do grande patriarca. O parto foi surpreendentemente suave para uma mulher de sua idade, outro sinal da bênção sobrenatural sobre esta união. Quando o bebê soltou seu primeiro grito, Abraão segurou o menino nos braços e sussurrou uma oração de gratidão, reconhecendo que este nascimento era mais uma confirmação de que Deus continuava cumprindo sua promessa de multiplicar sua descendência. Joksã seguiu logo depois, um bebê robusto com os olhos penetrantes do pai e o temperamento gentil da mãe. Desde pequeno, ele mostrou fascínio pelos camelôs e pelo comércio, frequentemente acompanhando os comerciantes que visitavam o acampamento de Abraão. Esta curiosidade precoce sobre as rotas comerciais prenunciava o futuro de seus descendentes como mercadores influentes nas rotas que conectariam civilizações distantes. Medan nasceu durante uma estação de seca severa, quando os poços estavam baixos e os pastos escassos. Mas sua chegada coincidiu com a descoberta de uma nova fonte de água, que os servos de Abraão interpretaram como outro sinal da bênção divina sobre a família de Quetura. O menino cresceu com uma afinidade natural pelo deserto, aprendendo a navegar pelas paisagens áridas com uma intuição que impressionava até mesmo os beduínos mais experientes. Mas havia tensões crescendo silenciosamente dentro da família. Isaac, agora casado com Rebeca e estabelecendo sua própria linhagem, observava com olhos atentos o nascimento sucessivo destes meio-irmãos. Embora Deus já tivesse confirmado que a aliança passaria através dele, a presença destes novos herdeiros criava uma dinâmica familiar complexa. Rebeca, especialmente, sentia a pressão de gerar seus próprios filhos para assegurar a continuidade da promessa através de Isaac. As refeições familiares tornaram-se ocasiões de tensão sutil, onde as palavras cuidadosas mascaravam preocupações profundas. Isaac esforçava-se para mostrar bondade aos seus meio-irmãos mais novos, mas Rebeca frequentemente se retirava cedo dessas reuniões, sua expressão revelando ansiedades que ela raramente verbalizava. A situação tornou-se ainda mais delicada quando Rebeca finalmente concebeu gêmeos, Esaú e Jacó, criando duas linhas de netos competindo pela atenção e bênção do patriarca. Midian, o quarto filho de Quetura, nasceu durante uma visita de comerciantes vindos do Egito, que trouxeram notícias sobre a crescente influência dos descendentes de Abraão em várias regiões. Este timing parecia significativo, pois Midian cresceria para estabelecer uma das tribos mais influentes e geograficamente dispersas entre os filhos de Quetura. Desde a infância, ele demonstrou habilidades de liderança natural, organizando brincadeiras entre as crianças do acampamento e mostrando uma capacidade incomum de resolver disputas com sabedoria além de seus anos. Isbaque chegou durante uma temporada de prosperidade excepcional, quando os rebanhos de Abraão haviam crescido tão numerosos que era necessário dividir o acampamento em várias seções. Seu nascimento foi acompanhado por um fenômeno meteorológico incomum, uma chuva suave que durou 3 dias, refrescando a terra durante uma estação tipicamente seca. Os servos mais antigos interpretaram isso como um sinal de que este menino traria renovação e crescimento onde quer que fosse. Suá, o caçula, nasceu quando Abraão já estava bem avançado em anos, tornando-se o favorito especial do patriarca em sua velhice extrema. Este menino possuía uma sabedoria contemplativa que contrastava com a energia mais prática de seus irmãos mais velhos. Ele passava horas sentado aos pés de Abraão, absorvendo histórias sobre as aparições de Deus e as promessas divinas, desenvolvendo uma compreensão espiritual que influenciaria profundamente seus descendentes. Abraão, movido pela sabedoria que vem de décadas andando com Deus, tomou uma decisão que revelaria seu entendimento profundo tanto da promessa divina quanto da natureza humana. Enquanto ainda vivia, ele fez uma divisão clara de sua herança. A Isaque, o filho da promessa, ele deu tudo: as terras, os rebanhos, os servos, e mais importante, a posição como portador da aliança com o Senhor. Mas aos filhos de Quetura e também aos de Agar, ele não deixou de mãos vazias. Esta decisão não foi tomada levianamente. Abraão passou meses em oração e contemplação, buscando a vontade de Deus para esta situação complexa. Durante uma noite particularmente memorável, enquanto observava as estrelas que Deus havia usado para ilustrar a promessa de descendência numerosa, Abraão sentiu uma clareza divina sobre o que deveria fazer.
Cada filho havia sido dado por Deus com um propósito específico, e a sabedoria estava em reconhecer esses propósitos distintos em vez de forçar todos os filhos no mesmo molde. O patriarca preparou presentes generosos para cada um destes filhos: gado, ouro, prata, e recursos suficientes para estabelecerem suas próprias tribos e nações. Mas junto com estes presentes veio uma decisão difícil que demonstrava tanto amor quanto sabedoria prática. Ele os enviou para o Oriente, para longe de Isaque, assegurando que não haveria conflitos futuros sobre herança ou posição. Era um ato de amor que protegia tanto a promessa quanto os próprios filhos de Quetura. A preparação para esta separação foi profundamente emocional para toda a família. Quetura, embora compreendendo a necessidade da decisão, lutou com a dor de ver seus filhos partirem para terras distantes. Ela passou semanas ensinando-lhes tradições familiares, certificando-se de que eles conhecessem as histórias de como Deus havia chamado Abraão de Ur dos Caldeus, as promessas divinas, e os milagres que haviam testemunhado ao longo dos anos. Abraão convocou cada filho individualmente para conversas privadas antes de sua partida. A Zinrã, ele transmitiu conhecimentos sobre navegação e comércio, sabendo que seus descendentes precisariam dessas habilidades nas regiões para onde se dirigiam. Para Joksã, ele compartilhou mapas mentais das rotas comerciais e conhecimentos sobre os povos que encontrariam, preparando-o para estabelecer as redes que seus filhos Sabá e Dedã mais tarde dominariam. A jornada para o Oriente não foi um exílio, mas uma comissão. Cada filho de Quetura carregava consigo não apenas riquezas materiais, mas também o conhecimento do Deus verdadeiro que havia chamado Abraão. Eles se tornaram embaixadores involuntários da fé monoteísta em regiões onde deuses pagãos dominavam a adoração popular. Suas tribos futuras carregariam memórias distorcidas, mas persistentes, do Deus de Abraão. A caravana que partiu do acampamento de Abraão era impressionante em seu tamanho e organização. Centenas de camelôs carregavam suprimentos, tendas, ferramentas e presentes preciosos. Cada filho de Quetura liderava sua própria seção da caravana, acompanhado por servos leais, suas esposas e filhos pequenos. O som de centenas de cascos batendo na terra seca, misturado com os gritos dos condutores de camelôs e o tinir de sinos de bronze, criava uma sinfonia de partida que ecoaria na memória de todos os presentes. Zinrã, o primogênito de Quetura, estabeleceu-se nas regiões áridas da Península Arábica, onde seus descendentes se tornaram comerciantes habilidosos, dominando as rotas que conectavam as especiarias do Oriente com os mercados do Mediterrâneo. Suas caravanas carregavam não apenas mercadorias, mas histórias sobre o Deus poderoso de seus antepassados, espalhando fragmentos da verdade através de terras distantes. As tribos de Zinrã desenvolveram uma reputação de honestidade no comércio que se tornou lendária entre os mercadores da antiguidade. Esta integridade comercial, enraizada nos ensinamentos de Abraão sobre justiça e honestidade, permitiu que seus descendentes estabelecessem redes comerciais que se estendiam desde a Índia até a costa mediterrânea. Eles se tornaram os intermediários confiáveis entre civilizações, transportando não apenas bens materiais, mas também ideias, tecnologias e fragmentos de verdades espirituais. Joksã gerou 2 filhos que se tornariam famosos na história: Sabá e Dedã. O nome Sabá evoca imediatamente a memória da rainha lendária que visitaria Salomão séculos mais tarde, trazendo ouro, especiarias e perguntas difíceis sobre a sabedoria do rei de Israel. Esta conexão não é coincidência. A tradição preservada entre os descendentes de Joksã mantinha viva a memória de sua conexão com a linhagem de Abraão e a promessa de que todos os povos seriam benditos através dela. A rainha de Sabá, quando finalmente chegou à corte de Salomão com sua impressionante caravana de presentes, não estava simplesmente fazendo uma visita diplomática de rotina. Ela havia ouvido histórias transmitidas através de gerações sobre o Deus de Abraão e suas promessas. Sua jornada a Jerusalém representava, em certo sentido, um retorno às raízes espirituais de sua linhagem. As perguntas difíceis que ela fez a Salomão não eram apenas testes intelectuais, mas investigações profundas sobre a natureza do Deus que seus ancestrais haviam conhecido pessoalmente. Os Dedanitas, por sua vez, tornaram-se uma potência comercial, controlando rotas importantes e sendo mencionados pelos profetas como exemplo de prosperidade material.
Ezequiel, especificamente, mencionou os dedanitas em suas profecias sobre Tiro. Os filhos de Dedã eram teus mercadores. Muitas ilhas eram o negócio de tua mão. Dentes de marfim e ébano te trouxeram por presente. Esta referência revela como os descendentes de Quetura haviam se tornado players significativos na economia internacional da antiguidade. A influência dos dedanitas estendeu-se além do comércio para áreas de diplomacia e intercâmbio cultural. Eles serviram como mediadores em disputas entre tribos, facilitaram casamentos estratégicos entre famílias governantes, desenvolveram um sistema sofisticado de leis comerciais que influenciou o desenvolvimento do direito mercantil em toda a região. Sua posição única como descendentes de Abraão, mas estabelecidos fora da terra prometida, permitiu-lhes servir como pontes entre o mundo israelita e as nações gentias. Medã, cujos descendentes não recebem muita atenção nas escrituras posteriores, estabeleceu tribos nômades que vagavam pelas vastidões entre a Mesopotâmia e a Arábia. Embora a sua influência direta na história bíblica seja limitada, eles contribuíram para a diversidade étnica da região e para o cumprimento da promessa de que Abraão seria pai de multidões. As tribos medanitas desenvolveram habilidades excepcionais na criação de cavalos e na metalurgia, especialidades que se tornaram essenciais para o desenvolvimento militar e econômico da região. Arqueólogos modernos descobriram evidências de assentamentos medanitas que revelam uma cultura sofisticada com avanços significativos em astronomia e agricultura de oásis. Eles desenvolveram sistemas de irrigação inovadores que permitiram o cultivo em regiões aparentemente inabitáveis, técnicas que foram posteriormente adotadas por outras tribos do deserto. Suas contribuições silenciosas para o desenvolvimento da civilização na Península Arábica exemplificam como os descendentes de Quetura continuaram sendo instrumentos de bênção, mesmo quando suas conquistas não receberam reconhecimento histórico amplo. Mas foi Midian quem gerou a linhagem mais dramaticamente entrelaçada com a história do povo de Israel. Os midianitas se tornaram uma nação poderosa, controlando territórios extensos e rotas comerciais vitais. Sua capital, se é que podemos chamar assim seu centro nômade, ficava estrategicamente posicionada para controlar o comércio entre o Egito e as terras do Oriente. A sociedade midianita desenvolveu uma estrutura única que combinava elementos nômades com assentamentos semi-permanentes. Eles construíram uma rede de oásis fortificados que serviam como pontos de parada para caravanas e centros de governo tribal. Estes oásis tornaram-se focos de desenvolvimento cultural e tecnológico, onde artesãos especializados desenvolveram técnicas avançadas de trabalho em metais, curtimento de couro e tecelagem de tapetes que se tornaram famosos em todo o mundo antigo. Os midianitas também desenvolveram um sistema religioso sincrético que, embora distorcido pelo tempo e influência pagã, mantinha elementos da fé abraâmica original. Eles adoravam um Deus supremo que reconheciam como Criador dos céus e da terra, conceito que os distinguia das religiões politeístas dominantes na região. Esta continuidade teológica parcial explica por que Jetro, o sacerdote midianita, foi capaz de reconhecer rapidamente a mão do Deus de Abraão nos milagres realizados através de Moisés. Séculos mais tarde, quando um jovem príncipe egípcio chamado Moisés matou um feitor que estava espancando um escravo hebreu, ele fugiu através do deserto em direção ao Oriente. Suas pegadas não deixavam rastros na areia que o vento logo apagava, mas sua jornada desesperada o levava diretamente para as terras dos midianitas, descendentes de Quetura, a mulher cujo casamento com Abraão muitos haviam considerado insignificante. A fuga de Moisés foi mais dramática do que os relatos bíblicos condensados sugerem. Durante dias ele caminhou através de paisagens desoladas, seus suprimentos de água rapidamente se esgotando sob o sol escaldante do deserto. Suas roupas de linho fino, apropriadas para a corte egípcia, ofereciam pouca proteção contra a areia abrasiva e o calor implacável. Várias vezes ele considerou voltar e enfrentar a justiça egípcia, mas uma voz interior que ele mais tarde reconheceria como divina, o impelia a continuar em direção ao Oriente. Quando Moisés chegou exausto ao poço em Midian, ele não sabia que estava encontrando parentes distantes. Jetro, o sacerdote midianita que se tornaria seu sogro, descendia diretamente de Quetura através de Midian. A providência divina havia preparado um refúgio para Moisés exatamente onde a linhagem de Abraão poderia acolhê-lo,
mesmo que inconscientemente. O encontro no poço foi carregado de significado simbólico. Poços na cultura do Oriente Médio Antigo eram mais do que fontes de água, eram centros comunitários onde negócios eram conduzidos, casamentos arranjados e notícias compartilhadas. Quando Moisés defendeu as filhas de Jetro dos pastores agressivos, ele estava inconscientemente ecoando as ações de seus antepassados Abraão e Isaque, que também haviam encontrado suas esposas junto a poços. Jetro revelou-se mais do que um sogro hospitaleiro. Quando Moisés retornou do Monte Sinai carregando o peso da liderança de 2 milhões de israelitas, foi Jetro quem ofereceu o conselho prático que transformaria a administração do povo de Deus. Observando Moisés julgando disputas desde o amanhecer até o anoitecer, o genro de Quetura disse palavras que ecoariam através dos séculos: "O que você está fazendo não é bom. Você e o povo se esgotarão, pois este trabalho é pesado demais para você sozinho." A visita de Jetro ao acampamento israelita no deserto foi um evento de importância histórica que raramente recebe a atenção que merece. Aqui estava um descendente de Quetura, retornando simbolicamente à família da promessa e contribuindo diretamente para seu desenvolvimento organizacional. A sabedoria administrativa que Jetro compartilhou não veio apenas de experiência tribal, mas de séculos de tradições de liderança que remontavam aos ensinamentos originais de Abraão. A sabedoria organizacional de Jetro estabeleceu o sistema de lideranças múltiplas que permitiria a Israel funcionar como nação. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10 foram nomeados para compartilhar a carga administrativa. Este sistema, sugerido por um descendente de Quetura, tornou-se parte permanente da estrutura governamental de Israel. A mulher que muitos consideravam uma nota de rodapé na história de Abraão havia produzido descendentes que literalmente moldaram o funcionamento do povo da promessa. O sistema judiciário estabelecido através do Conselho de Jetro foi revolucionário para sua época. Em vez de concentrar todo o poder de decisão em uma única pessoa, ele criou uma hierarquia de responsabilidade que permitia que disputas menores fossem resolvidas rapidamente em níveis locais, enquanto casos mais complexos eram encaminhados para líderes com mais experiência. Este modelo influenciou sistemas legais por milênios e pode ser visto como um precursor dos princípios democráticos de distribuição de poder. Mas a relação entre Israel e os midianitas não seria sempre harmoniosa. As mesmas tribos que ofereceram refúgio a Moisés mais tarde se tornariam opressores de seus descendentes. Durante o período dos juízes, quando Israel repetidamente se afastava de Deus e caía em idolatria, o Senhor permitiu que os midianitas se tornassem instrumento de disciplina. A opressão midianita foi particularmente devastadora. Por 7 anos, eles varreram a terra prometida como gafanhotos, devorando colheitas, roubando gado e deixando os israelitas escondidos em cavernas e fortalezas improvisadas. Suas invasões eram cronometricamente cruéis. Eles aguardavam que os israelitas plantassem e cultivassem suas colheitas, então desciam como tempestade no tempo da colheita, levando tudo e deixando fome e desespero. A estratégia militar dos midianitas durante este período demonstrava uma sofisticação tática impressionante. Eles combinavam mobilidade de camelôs com conhecimento íntimo da geografia local, permitindo-lhes aparecer inesperadamente, atacar rapidamente, e desaparecer antes que qualquer resistência organizada pudesse ser montada. Seus líderes haviam estudado cuidadosamente os padrões agrícolas israelitas, cronometrando seus ataques para causar o máximo impacto econômico e psicológico. O terror psicológico era talvez ainda mais devastador que o dano material. Famílias israelitas viviam em constante medo, nunca sabendo quando os invasores midianitas apareceriam no horizonte. Crianças eram criadas em cavernas, nunca conhecendo uma vida normal nos campos e vilarejos. O tecido social de Israel estava se desintegrando sob a pressão dessa opressão sistemática. Foi durante este período sombrio que Deus levantou Gideão, um jovem tímido que estava malhando trigo escondido em um lagar para evitar os saqueadores midianitas. O anjo do Senhor apareceu a ele com palavras que devem ter soado como ironia cruel: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão, aterrorizados pelos descendentes de Quetura, mal conseguia acreditar que Deus o via como valente. A escolha de Gideão como libertador de Israel revelou a ironia divina no trabalho.
Aqui estava um homem aterrorizado pelos descendentes de Quetura sendo chamado para libertá-los da opressão desses mesmos descendentes. A situação ilustra perfeitamente como Deus usa até mesmo as circunstâncias aparentemente contraditórias para cumprir seus propósitos maiores. O processo pelo qual Deus preparou Gideão para a liderança foi gradual e cuidadoso. Primeiro veio o teste da obediência pessoal. Gideão teve que derrubar o altar de Baal de seu próprio pai antes de poder liderar Israel contra seus inimigos. Este ato de coragem pessoal foi necessário para estabelecer a base espiritual para a vitória militar que viria. A lição era clara. Vitória externa requer primeiro vitória interna sobre compromissos espirituais. A vitória de Gideão sobre os midianitas tornou-se uma das mais dramáticas demonstrações do poder de Deus registradas nas Escrituras. Com apenas 300 homens armados com trombetas, cântaros vazios e tochas, ele derrotou um exército midianita tão numeroso que suas multidões e camelôs não podiam ser contados, como areia na praia do mar. Os soldados midianitas, confundidos pelos sons e luzes vindos de todas as direções durante a noite, voltaram suas espadas uns contra os outros numa batalha caótica que resultou em sua derrota total. A estratégia de batalha empregada por Gideão foi psicológica tanto quanto militar. Os midianitas, acostumados a usar terror e surpresa como suas principais armas, encontrarão-se sendo vítimas de suas próprias táticas. O som das trombetas ecoando através do vale na escuridão da noite, combinado com as luzes súbitas dos cântaros quebrados, criou a ilusão de um exército muito maior cercando o acampamento midianita. O pânico que se seguiu demonstrou como até mesmo guerreiros experientes podem ser derrotados quando privados de sua confiança psicológica. Esta vitória não apenas libertou Israel da opressão, mas também demonstrou como os descendentes de Quetura continuavam sendo instrumentos na mão de Deus para seus propósitos soberanos, às vezes como bênção, às vezes como disciplina, mas sempre dentro do escopo maior de seus planos para as nações. Os outros filhos de Quetura também deixaram legados significativos que se estenderam muito além de suas interações diretas com Israel. Isbaque gerou descendentes que se espalharam pelas regiões orientais, contribuindo para a diversidade tribal da Arábia. Suas tribos desenvolveram expertise em astronomia e navegação, habilidades essenciais para as jornadas comerciais de longa distância através dos desertos. Eles criaram mapas estelares detalhados e sistemas de navegação que permitiam viagens precisas através de paisagens aparentemente sem características distintivas. Suá, o mais jovem, tornou-se ancestral de Bildade, o suíta, um dos amigos de Jó que viajou longas distâncias para consolá-lo em sua aflição. Embora os conselhos de Bildade tenham sido imperfeitos, sua presença na narrativa de Jó mostra como os descendentes de Quetura mantiveram conexões com a linhagem da promessa e preocupação com questões espirituais profundas. A inclusão de Bildade na história de Jó é particularmente significativa porque revela como a sabedoria tradicional havia sido preservada e desenvolvida entre os descendentes de Quetura. Bildade não era simplesmente um observador casual dos sofrimentos de Jó, mas um teólogo sério que lutava com questões profundas sobre justiça divina e sofrimento humano. Seus argumentos, embora inadequados para a situação específica de Jó, demonstravam uma sofisticação intelectual e espiritual que refletia séculos de reflexão teológica entre seu povo. A influência da linhagem de Quetura estendeu-se muito além das interações diretas com Israel. Suas tribos tornaram-se parte integral da tapeçaria cultural e econômica do Oriente Médio Antigo. Eles controlavam rotas comerciais vitais, desenvolveram técnicas avançadas de criação de animais no deserto, e preservaram tradições que, embora distorcidas pelo tempo e pela distância da verdade original, ainda carregavam ecos da fé de Abraão. Os descendentes de Quetura também fizeram contribuições significativas para o desenvolvimento da literatura e da música. Muitos dos salmos e provérbios que posteriormente influenciaram a tradição bíblica contêm elementos e estruturas poéticas que podem ser rastreados até as tradições orais desenvolvidas entre as tribos derivadas de Quetura. Suas contribuições para a rica tradição de sabedoria do Oriente Médio Antigo ajudaram a preparar o contexto cultural no qual os escritos bíblicos posteriores floresceram. Os profetas de Israel frequentemente mencionavam os descendentes de Quetura em suas profecias. Isaías, especialmente,
pintou visões dramáticas de um futuro quando estas nações retornariam para adorar o Deus de Abraão em Jerusalém. Em uma passagem particularmente vívida, ele profetizou: multidões de camelôs te cobrirão, dromedários de Midian e Efá. Todos os de Sabá virão. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Esta profecia em Isaías capítulo 60 oferece uma das visões mais expansivas da restauração escatológica na literatura bíblica. A menção específica dos descendentes de Quetura, Midian, Efá e Sabá, não é casual, mas representa a reversão completa da separação original. Aqueles que foram enviados para o Oriente retornarão do Oriente, trazendo as riquezas que acumularam durante seus séculos de separação como ofertas de adoração ao Deus de seus antepassados. O simbolismo dos presentes mencionados, ouro e incenso, é particularmente rico. O ouro representa valor material e realização econômica, enquanto o incenso representa adoração espiritual e reconhecimento da santidade divina. Juntos, eles simbolizam a oferenda completa de toda a vida, material e espiritual, ao serviço de Deus. O fato de que Quetura, cujo nome significa incenso, seria ancestral daqueles que trariam incenso literal no futuro reino messiânico adiciona uma camada adicional de significado poético à profecia. Esta profecia revela algo profundo sobre o plano de Deus. Os descendentes de Quetura, espalhados pelo mundo através dos séculos, não foram esquecidos pelo Senhor. Suas jornadas para longe de Isaque não representavam exclusão permanente da família da fé, mas uma estratégia divina para semear conhecimento de Deus através de regiões distantes, preparando o caminho para uma reunião futura. A história de Quetura também nos ensina sobre a natureza inclusiva das promessas de Deus. Quando o Senhor prometeu fazer de Abraão pai de muitas nações, ele não estava se referindo apenas à linhagem através de Isaque e Ismael. Quetura e seus 6 filhos foram parte integral do cumprimento desta promessa. Suas tribos se multiplicaram e se espalharam, contribuindo literalmente para fazer de Abraão ancestral de multidões. A matemática da multiplicação através das gerações é impressionante. 6 filhos de Quetura, cada um estabelecendo tribos que se multiplicaram através dos séculos, provavelmente produziram milhões de descendentes ao longo do tempo. Quando combinamos isso com os descendentes de Isaque através de Jacó, Israel, e os descendentes de Ismael, começamos a entender a magnitude literal da promessa divina a Abraão. Essa inclusividade encontra eco nas palavras do apóstolo Paulo, que escreveu aos Gálatas, e a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Paulo entendia que a promessa abraâmica sempre teve dimensões globais, incluindo não apenas os descendentes diretos através de Isaque, mas todas as nações que se conectariam à fé de Abraão. O que torna a história de Quetura particularmente fascinante é como ela desafia nossas tendências de categorizar pessoas como principais ou secundárias na narrativa de Deus. Durante séculos, ela foi vista como uma figura menor, ofuscada por Sara e até mesmo por Agar. Mas um exame cuidadoso revela que seus descendentes tiveram impactos profundos e duradouros na história bíblica e mundial. Considere o impacto cumulativo. Sem os midianitas, Moisés poderia ter morrido no deserto após fugir do Egito. Sem Jetro, o sistema administrativo de Israel poderia ter colapsado sob seu próprio peso. Sem a disciplina através da opressão midianita, Israel poderia não ter desenvolvido a dependência de Deus que a vitória de Gideão ensinou. Sem as conexões comerciais estabelecidas pelos descendentes de Quetura, certas rotas de comércio e comunicação cultural poderiam nunca ter se desenvolvido. A providência divina teceu os descendentes de Quetura através da história de maneiras que só se tornam claras quando vemos o quadro completo. Eles foram simultaneamente família e estrangeiros, aliados e adversários, instrumentos de bênção e de disciplina. Esta complexidade reflete a própria natureza das relações humanas e dos planos divinos, que raramente se encaixam em categorias simples de bom ou mal. Há também uma dimensão profundamente pessoal na história de Quetura que não devemos perder. Ela representa esperança para aqueles que se sentem esquecidos ou negligenciados na grande narrativa da vida. Quantas pessoas assumem que, porque não estão na linha principal dos planos de Deus,
suas vidas têm menos significado ou impacto. A história de Quetura sussurra uma verdade diferente. Deus não tem personagens secundários. Cada vida conectada à fé, cada decisão tomada em obediência ao Senhor, cada ato de amor e sacrifício contribui para o desdobramento de seus propósitos de maneiras que muitas vezes só são visíveis em retrospecto. Quetura não sabia que estava gerando nações que influenciariam a história mundial. Ela simplesmente viveu fielmente sua chamada como esposa de Abraão e mãe de seus filhos. Isso nos leva a uma reflexão importante sobre como vemos nosso próprio papel na história de Deus. Muitos de nós nos sentimos como Quetura, importantes em nossas próprias esferas, mas não necessariamente centrais para os grandes eventos que vemos acontecendo ao nosso redor. A história dela nos lembra que Deus está sempre trabalhando através de múltiplas linhagens simultaneamente, tecendo uma tapeçaria de propósitos que só Ele pode ver completamente. A história de Quetura nos encoraja a abraçar nosso papel na grande narrativa de Deus com confiança e expectativa. Não precisamos entender completamente como nossas vidas se encaixam no quadro maior para vivermos fielmente nossa parte. Assim como Quetura não conhecia o destino final de seus descendentes, nós podemos não ver o impacto completo de nossa obediência até olharmos para trás da eternidade. Mas podemos viver com a certeza de que nenhum ato de fidelidade é desperdiçado, nenhuma escolha de amor é insignificante, e nenhuma vida conectada a Deus é esquecida em seus planos. A mulher cujo nome significa incenso deixou uma fragrância que ainda perfuma as páginas da Escritura, lembrando-nos de que a verdadeira influência é medida não pela fama temporária, mas pelo impacto eterno nas vidas de outros e nos propósitos de Deus. Como você reagirá a esta revelação sobre o lugar de Quetura na história da salvação? Que aspectos de sua própria jornada espiritual ganham novo significado quando vistos através da lente de uma influência que se estende através de gerações? De que maneiras você pode abraçar mais completamente seu papel único na família de Deus, sabendo que até mesmo as posições aparentemente secundárias podem ter impactos extraordinários? Estas são perguntas que convidam não apenas reflexão pessoal, mas também discussão com outros que estão navegando suas próprias jornadas de fé. A narrativa de Quetura nos desafia a reconsiderar como medimos significado e impacto em nossas próprias vidas. Talvez o verdadeiro legado não seja encontrado na fama ou reconhecimento público, mas na fidelidade silenciosa que planta sementes de influência que florescerão através de gerações. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração da história notável de Quetura. Se esta narrativa tocou seu coração ou expandiu sua perspectiva sobre os planos abrangentes de Deus, esperamos que você compartilhe estes insights com outros e continue conosco enquanto descobrimos mais tesouros escondidos nas histórias bíblicas através do canal Histórias da Bíblia.